Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 7, e o versículo 14 somente. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será, antes de você tomar o assento, mesmo que você não toque nessa pessoa, só olha para ela e diga assim: é bom ter você do meu lado aqui hoje. Não, irmão, mas diga um pouquinho assim mais, um pouquinho assim, um pouco mais de ânimo, diga assim: é bom ter você aqui do meu lado. Isso, agora senta que ela vai gostar de ficar do seu lado. Queridos, preste bem atenção. A nossa vida ela é feita de propósitos. Preste bem atenção aqui. Nós vivemos, nascemos, passamos por essa vida porque existe um propósito para nós. Nenhum ser humano nessa terra nasceu por acidente ou simplesmente nasceu por nascer. Ninguém nasceu ou existiu por existir. Todos que passaram aqui, desde que o mundo é mundo e desde que a humanidade existe, ninguém nasceu senão para um propósito. Eu vou repetir até se conectar no culto. Ninguém nasceu a não ser para um propósito. E é impossível uma pessoa passar nessa terra e pelo menos ela pode não ter a revelação e o conhecimento ou o esclarecimento do propósito da sua existência nessa terra, mas pelo menos ela vai desfrutar, mesmo que seja por pouco tempo, ela vai desfrutar e entender que existe um propósito de Deus para a vida dela. Quando eu olho para esse capítulo 7 do profeta Isaías, há algo interessante nesse capítulo, mas o que me chama mais atenção está no capítulo 6. Capítulo é esse que você conhece de cor e salteado. Se você perceber no capítulo 6, Isaías vai entrar no templo, e quando ele vai entrar no templo, ele vai entrar de uma forma que ele está desesperado. Desesperado por quê? Porque antes desse capítulo 6, Isaías ele tinha total liberdade para profetizar. Ele tinha simplesmente, ele podia abrir a boca dele, profetizar e falar aquilo, tudo que ele sentisse, ele podia falar sem medo, porque quem estava sentado no trono, você sabe bem, era parente dele. Por ser parente, ele desfrutava de alguns privilégios dentro do palácio. Isso fazia com que Isaías tivesse essa mordomia, podemos assim dizer, e essa tranquilidade para poder profetizar, para poder fazer o que lhe parecia bem. Só que no capítulo 6, se você perceber, Isaías ele vai entrar desesperado. Por que ele vai entrar desesperado, pastor? Porque ele vai perceber que de uma noite para o dia, ele perde toda essa proteção, todo esse privilégio que ele tinha. Tudo isso, de agora, de uma noite para o dia, é como um castelo bem enfeitado que Isaías tinha, acabou de ser derrubado, acabou de ser destruído diante dos seus olhos. Ele agora não tem segurança, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde correr, ele não sabe para onde ir agora, porque caiu no desespero, caiu na pressão do momento. A pressão da situação fez com que Isaías entrasse em desespero. E por que ele entra em desespero? Ele entra em desespero porque ao perder esses privilégios, ele não sabe o que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer na sua vida. Ele não sabe no percurso e no processo agora o que pode acontecer, o que vai sobrevir sobre a vida dele. Isaías está praticamente aqui. Quando acontece essa situação, ele está praticamente, preste bem atenção nisso aqui,
perdido e sem orientação concernente ao seu destino. Ele não tem nenhuma segurança para o seu futuro. Para Isaías agora parece que se acabou, se derrubou tudo na sua vida, destruiu todo o seu sonho, destruiu o seu sonho e acabou com tudo. E sabe o que Isaías vai fazer? Vendo essa situação, Isaías vai no último lugar que agora lhe resta. Ele corre para dentro do templo. Eu vou repetir, ele corre para dentro do templo. Eu vou repetir mais uma vez, ele corre para dentro do templo. Agora deixa eu te contar um segredo aqui. Por que Isaías correu para dentro do templo? Porque se você observar bem, a liberdade e os privilégios que Isaías tinha fez com que Isaías esquecesse por um tempo o templo. Ou seja, por um tempo esquecesse o templo. Ou seja, ele abandonou praticamente. Mas agora, quando ele perde a proteção e seus privilégios, ele descobre que o único lugar, a última porta de escape para a vida dele é correr para dentro do templo. Por que ele vai para dentro do templo? Porque ele sabe que se ele entrar lá dentro, talvez o Senhor, o Rei por excelência, pode ainda fazer alguma coisa por ele. Deixa eu dizer uma coisa por antecipação para você que veio aqui nessa noite. Você veio aqui porque existe uma agenda de Deus, e nessa agenda de Deus, Deus te plantou aqui nessa noite para um encontro. Vou repetir, na agenda de Deus, você, na sua mente, você poderia estar em qualquer lugar. Até você tentou se extraviar para outro lugar, mas você percebeu que quando se aproximou às 4 horas, 4h30, 5 horas, de repente veio aquela vontade, e a única coisa que você fez foi cancelar todos os seus planos e veio aqui para mais de Cristo. Agora deixa eu te dizer uma boa notícia. Você veio porque na agenda de Deus Ele tinha marcado nessa noite para ter um encontro extraordinário contigo nesse lugar. E escute que eu vou te dizer ainda mais. Isaías, quando entrou no templo, Isaías não tem expectativa de que algo vai acontecer. Ele não tem nada, ou seja, ele não tem nenhum sinal de que alguma coisa pode acontecer ali dentro. Ele entra porque está no desespero, e no desespero ele consegue ver algo extraordinário. Talvez você entrou aqui debaixo de um desespero porque o ano de 2020 foi o pior da sua vida. Desespero porque quem sabe você perdeu alguém próximo a você. Desespero porque quem sabe tudo que você projetou parece que se derrubou. Simplesmente uma palavra veio e derrubou tudo. O seu mundo que você tinha construído, o seu castelo colorido foi destruído. Mas eu tenho uma boa palavra para você nesta noite. Deus vai fazer algo extraordinário acontecer aqui. Para muitos, não aplauda agora não, daqui a pouco você vai dar glória a Deus. Para muitos é só mais um culto, pastor Fabrício. Eu vou na mais de Cristo porque não tem outro lugar para mim ir. Eu vou para aquele culto porque não tem uma festa para mim ir. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus te pegou no propósito dele aqui nessa noite, e hoje ele vai impactar a sua família, a sua vida, a sua história, a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. Quando Isaías entra nesse desespero, o céu se abriu para ele, e ele não tinha expectativa de que alguma coisa poderia acontecer. Mas quando ele entra ali no seu desespero, como a última porta de escape, ele de repente, naquele ambiente, talvez ele estava sentado, ou talvez estava de joelho, ou quem sabe simplesmente estava ali tentando buscar aquele ambiente como refúgio para os seus problemas e para as dificuldades que sobreveio contra ele. Mas quando Isaías está ali, de repente, ele olha para cima, e o teto do templo começa a envolver-se diante dos seus olhos. Porque é isso que aconteceu com o teto.
Simplesmente não apareceu uma tela do céu para Isaías de forma alguma. O teto começou a se envolver, como se fosse um livro dando volta nas páginas. Preste bem atenção nisso aqui. Começou a se envolver o teto. Era como se tivesse páginas dando volta. Era como se Deus estivesse dizendo assim para ele: olha, você veio no lugar certo, porque eu estou virando o livro da sua vida agora. Eu estou virando as páginas da sua história agora. E todas as vezes que você vira a página de um livro para dar continuidade no assunto, você sempre vai ser surpreendido com o que você vai encontrar mais à frente. É o que Deus está fazendo com ele. Deus está virando o teto diante dele, como se uma página de um livro estivesse virando uma página que para Isaías parece ser um futuro inseguro, mas no coração de Deus, Deus está dizendo assim: está vindo coisa nova e boas da minha parte para você, Isaías. Quando abriu o céu, o próprio Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Tem alguém aí? Vou repetir de novo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não, daqui a pouco você está quase entendendo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vi o Senhor assentado em um trono. E quando eu olhei mais acima, ele próprio vai dizer: e sobre o trono estavam os serafins, anjos que com duas asas sobrevoavam, com duas cobriam seus pés, com duas cobriam seu rosto, e sobrevoava sobre o trono de Deus. E esses cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele é tomado por isso, ele começa a observar, e ele vai dizer que saiu uma fumaça daquele lugar, símbolo da glória de Deus. A fumaça encheu todo o templo. Aí Isaías olha para ele mesmo, faz uma introspectiva nele mesmo, e ele começa a olhar para dentro dele mesmo, e ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Quando ele olha para isso, Isaías é tomado. Diga comigo: tomado. Não, reage pelo amor de Deus, diga tomado. Quando ele foi tomado pela glória de Deus, Isaías começa a se envolver de tal forma que ele é tão impactado com a glória de Deus, que todo o ministério e toda a vida de Isaías antes era uma coisa, mas a partir desse encontro aqui, a vida de Isaías foi elevada ao nível de sobrenatural. Como foi isso, pastor? A eternidade, preste atenção nisso aqui, a eternidade invadiu o ambiente que Isaías estava. E todas as vezes que a eternidade invade o ambiente que você está, o sobrenatural de Deus é ativado sobre a sua vida. Presta atenção na coisa. Há três coisas que acontecem quando o sobrenatural de Deus se manifesta no ambiente. O que é o sobrenatural? É a eternidade de Deus sendo revelada em nosso meio. E no sobrenatural, três coisas importantes acontecem. É movida por três coisas. Primeiro, pela fé. Tem alguém aí? Segundo, pela unção. E terceiro, pela glória de Deus. Por que por essas três coisas?
Porque a fé é que ativa o ambiente para que a unção seja liberada, e a glória é que faz com que o sobrenatural comece a ser perceptível e comece a ser visível no nosso meio. Quando Isaías é tomado pela glória, impactado, a vida dele já não é mais a mesma, porque a eternidade de Deus invadiu ele em sobrenatural. O Isaías do capítulo 5 já não existe no capítulo 6 mais. Só que agora tem um detalhe. Agora, depois que Isaías foi tomado por esse ambiente de glória, ele sai do templo. Só que quando ele sai do templo, ele não sai como uma pessoa normal mais. Ele não sai como da mesma maneira que ele entrou. Porque aprenda uma coisa: é impossível alguém ter uma experiência sobrenatural com Deus e permanecer da mesma maneira, com o mesmo comportamento. Não, você não está aí não, irmão. É impossível alguém desfrutar de algo sobrenatural e continuar com a mente na terra e não transportar o seu pensamento para Deus. Porque toda pessoa que se envolve com o sobrenatural só pensa nas coisas que são de cima. E por quê, pastor? Porque já não é a sua mente que funciona mais, mas a mente de Cristo que apossa de você. E quando você tem a mente de Cristo, você pensa igual a Ele, fala como Ele, anda como Ele, caminha como Ele. Você faz coisas como Ele. Você não é mais normal. Isaías, quando saiu do templo, já não é o mesmo Isaías. Quem conheceu Isaías antes está preocupado agora, porque a glória de Deus foi tão grande que quando saiu para fora, Isaías já estava mais do que anormal, irmãos. Ele já chegou no povo e disse assim: os desertos florescerão, os lugares secos transbordarão de água, e os outeiros serão visitados pela chuva do Senhor. Aí todo mundo fala assim: está louco? Como é que ele está dizendo que deserto vai florescer? Porque quando você entra na dimensão de Deus, o que sai da sua boca transforma qualquer ambiente. Você não pegou não, vou repetir de novo que eu estou com paciência hoje. Quando você entra na dimensão de Deus, a sua palavra é tão poderosa que até onde não existe, Deus planta. Até onde não produz, Deus faz produzir. Porque há poder, há unção e graça sobre a tua vida, meu irmão. O povo já achou que Isaías está louco. Agora presta atenção, que agora eu vou começar a pregar. Quem me dá mais um tempo aí? Depois disso, Isaías começa a falar coisas que não são normais. Mas aqui no capítulo 7, ele extravasou com toda e qualquer situação, para que alguém não pensasse que ele era uma pessoa normal. Todo mundo pensa agora que ele é louco da cabeça. Por quê, pastor? Te explico. O texto que nós lemos aqui está dizendo assim: ele abriu a boca e olhou para um lado e disse: ei, se vocês estão achando que é impossível o deserto florescer, que os lugares áridos, que a terra, que os rios secos vão transbordar, se vocês estão achando isso loucura, loucura é isso aqui. Loucura é isso aqui. Portanto, o Senhor, o mesmo Senhor, Ele vos dará um sinal. Que sinal, Isaías? Ele dará esse sinal: que uma virgem conceberá e dará à luz ao menino. Não, para você dar glória a Deus agora é fácil, irmão. Porque você já, mesmo que seja impossível uma mulher gerar sem ter um relacionamento, sem se relacionar com um varão, mesmo que seja uma coisa difícil, bizarra de acreditar, mas você pode até acreditar, porque nós temos um fato aqui que prova. Mas nessa época aqui não tinha nenhum fato não.
Nessa época aqui, quando Isaías olhou para você, a virgem conceberá e dará luz a um menino. Você está louco agora? Agora eu entendi que essa entrada no templo mexeu na cabeça de Isaías. Agora eu percebi que depois que o seu parente aí, seu primo, seu tio aí morreu, parece que agora a cabeça dele fez uma confusão, porque ele estava dizendo que deserto vai florescer, estava dizendo que rio seco ia transbordar. Agora, para piorar, está dizendo que uma virgem sem conhecer um varão vai gerar e dar luz a um menino. É loucura. Mas olha para mim e diga assim: o que parece loucura, não, diga mais forte, o que parece loucura aos meus olhos, para Deus é facilidade para que Ele possa operar. Agora presta atenção aqui para nós ganharmos tempo. Aí Isaías está dizendo: porque a virgem concederá e dará luz a um menino. Todo mundo parou e falou assim: está louco mesmo. Só que eles não entenderam que Deus é um Deus organizado. Diga comigo, organizado. Deus não trabalha por imprevistos, irmãos. Deus trabalha com projeção. Deus não trabalha simplesmente porque ele vai dizer: eu acho que eu quero trabalhar hoje na mãe de Cristo. Não, todo trabalho que vai acontecer aqui já existe. Deus não improvisa nenhuma situação. Presta atenção nisso. Deus não improvisa nenhuma situação. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no seu eterno decreto. Está sob o controle das suas mãos. Só que quando Isaías está sendo chamado de louco aqui, porque está dizendo que uma virgem conceberá, Deus já está visitando o futuro 730 anos para frente, e já está escolhendo uma pequena cidade, está escolhendo um ventre, e dizendo assim: eu estou plantando a semente futura da voz profética que eu estou lançando daqui para frente agora. Te explico. É que quem olha para o nascimento de Maria pensa que Maria é um acidente, mas presta atenção. Deus não trabalha por imprevisto. Quando Maria foi gerada no ventre da sua mãe, quando Maria está pronta para vir a esse mundo, quando deu 9 meses em que seus pais ficaram surpresos de pegar aquela menina no colo, para os seus pais, para os seus parentes, para os seus amigos, para todo mundo foi surpresa. Mas para Isaías e para Deus já estava na eternidade dizendo assim: o que é surpresa para eles, eu já profetizei, já deixei isso pronto há 730 anos atrás. Ou seja, tudo que está nesse ambiente aqui já existe uma projeção de Deus. Deus não improvisa nada na tua vida. Pastor, mas parece que ninguém me vê, ninguém me enxerga. Parece que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Você sabe sim, é porque você ainda não despertou isso em ti, a força que existe em ti, o poder da palavra que existe em ti. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está aqui porque você foi profetizado, você foi sonhado primeiro no coração de Deus. Você é o propósito e a obra mais linda e especial que o Deus eterno já desenhou. É isso que você é. Pastor, não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Você já está na projeção de Deus, meu irmão. Você não é uma obra de uma noite, ou quem sabe de um momento de paixão dos seus pais. Você é um projeto de Deus. Você nasceu no ventre certo, na casa certa, na cidade certa. E vou dizer uma coisa: pode até existir a pandemia, mas foi para esse tempo que Deus projetou você. E por quê, pastor? Porque Deus tem peça certa.
Deus tem ferramentas certas para resolver situações. E se você perceber uma coisa, perceba, guarda na sua cabeça. É você que não entendeu isso. Mas só o fato de você vir ao templo e estar aqui, você está cumprindo um propósito de Deus. Porque você está despertando e animando outras pessoas a seguir o seu exemplo. Isso também é propósito. Então não reclame porque você acha que nasceu no lugar errado, ou acha que está na família errada, ou no país errado. Você está no lugar certinho, meu irmão. Independente se você não tenha carro, não tenha casa, não tenha nada, o mais importante é você ter uma palavra de decreto de Deus sobre a tua vida, dizendo: esse é meu filho, essa é minha filha, e eu gerei, e as nações Deus plantou em você, porque Deus te fez pai de nações. Há um poder de multiplicação na tua vida, meu irmão. Vou repetir: há um poder de multiplicação na tua vida. Quando Maria nasce, Maria nem sequer conhece o propósito de Deus, mas ela na eternidade já existia. Na boca profética, na mensagem, na direção profética, e na eternidade ela já tinha sido criada. Quando ela nasceu para cumprir um propósito que já existia. Ou seja, quando Deus diz que a virgem concederá e dará luz ao menino, e quando ela nasceu, porque todo mundo achou que era surpresa, para Deus falou assim: plantei no tempo certo, na hora certa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite: para de olhar para os ventos, para de olhar para as situações, para de olhar para a Globo, para de olhar para a televisão, para de olhar para o jornal. Começa a pegar a informação direta do céu, e a informação de Deus para a sua vida é essa: se prepara, porque no meio da crise, no meio da pandemia, você será reconhecido como um homem e mulher de Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo vai dizer: essa é homem e mulher de Deus, porque eles acreditam 100% no projeto e no propósito de Deus, e está vivendo ele. Estou sentindo Deus nessa casa aqui hoje. O Espírito de Deus está neste lugar aqui. Há uma unção de Deus fresca nesta casa. Deus vai revelar o seu futuro e o seu propósito aqui nessa noite aqui. Talvez você diga assim: mas pastor, como é que eu nasci para um propósito, já que Deus me desenhou na eternidade para isso? E o que passa, pastor? Que ninguém consegue me enxergar, ninguém consegue me ver. Isso também acontecia com Maria. Porque quantas vezes, olha, só para você ter ideia, ela nasceu num campo, irmãos. A projeção da vida de Maria, no pensamento de Maria, era só casar com José, ter uma casa, dar filhos para ele, e ter uma casa, um lar, uma família, um esposo. Ter uma vida tradicional como uma boa mulher judia, dar filhos, herança para o seu marido, e simplesmente essa era a projeção dela. Nem na mente dela ela sonhava que ela nasceu para ser famosa, porque se tornou a mãe do Salvador, se tornou famosa. Nem na mente dela ela pensava, ou quem sabe quantas vezes nos horários das reuniões da sinagoga em que as mulheres entravam, pastor Júnior, quem sabe quando ela ouvia o ministro do culto pegar esse texto e dizer: olha, existe uma profecia aqui em Isaías de 730 anos atrás, e essa profecia fala que no meio do nosso povo uma virgem vai conceder, e ela vai trazer o Salvador, o Filho de Deus, o Redentor de Israel, o desejado das nações. Ela vai ser a mulher mais bem-aventurada
bem-aventurada e mais bem-sucedida. Quem sabe as amigas que sentavam com ela, do lado dela na sinagoga, como está sentando do seu lado aí, dizia: pode ser para você. Ou talvez ela mesma olhava para a amiga e dizia assim: você será essa mulher. Porque ela olhava para a vida dela, olhava para suas origens, olhava para a sua situação e dizia assim: Deus não vai querer uma mulher como eu, que nasci no campo, que não tenho estudo direito, que não falo direito, que sou tímida, que só quero uma casinha e um esposo e gerar uma prole para o meu esposo, só isso que eu quero. Mas ela mal podia esperar que, enquanto ela pensava que as pessoas que estavam do seu lado iam ser bem sucedido, Deus estava olhando e dizendo assim: eu pego as coisas que não são. Vou repetir: eu pego as coisas que não são, as coisas que são menosprezadas, que são desvalorizadas, e transformo em diamantes poderosos da minha mão. Oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que está triste, depressivo hoje: você é a melhor escolha, a melhor aposta de Deus. Deus não errou quando apontou o dedo para você, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não sou nada. Oh, entenda uma coisa: Deus é o Deus do improvável. Oh, quando você menos esperar, Ele vai se aproximar e dizer assim: é hoje que eu te quero. Sai para fora dessa caverna, sai para fora desse quarto, sai para fora dessa depressão, sai para fora desse espírito de autocomiseração, sai para fora dessa tristeza, porque eu vou plantar, eu vou despertar meu propósito que está em ti, Deus da eternidade. Porque há um projeto de Deus na sua vida. Antes mesmo desse mundo existir, Deus já contemplava você assentado nessa cadeira. Uraia calabas, me calarachou, me devandarás. A unção de Deus descendo aqui. Oh, Deus está nesse lugar aqui. Ela nasce no lugar certo e no tempo certo. Só que tem um detalhe. Diga qual, pastor? Diga qual, pastor? É que até ela descobrir o posicionamento dentro desse propósito, ela vai viver uma vida totalmente a mercê, sem entender e sem ter nenhuma expectativa para frente, só de viver o momento de casar e constituir sua família. Só que agora, um belo dia, ela está tranquila na sua casa. E escute uma coisa, guarde na sua cabeça: você tem o privilégio de muitas vezes Deus usar um profeta e falar com você. Você tem o privilégio de muitas vezes Deus te dar um sonho, e nesse sonho você entender e decifrar o futuro daquilo que Deus tem para você. Só que Maria nunca teve um sonho, pastor Fabrício. Maria nunca teve sequer um profeta para apontar o dedo para ela e dizer assim: assim diz o Senhor, seu futuro será assim e assim. Ninguém falou acerca de nada para ela. Ela não teve o privilégio que eu e você temos hoje. Aí, de repente, quando as coisas pareciam que estava totalmente, ou seja, aquela vida monótona que ela estava vivendo, só que quando ela está lá na sua casa, a eternidade grita por ela. Vou te explicar uma coisa: toda palavra que sai da nossa boca, ela não se dissipa no tempo. Tem alguém? Tem alguém? Toda palavra que sai da nossa boca, ela não desaparece. Segundo os estudiosos, quando eu falo uma palavra, ela pode ser levada pelo vento, e a tendência dela é subir, se espalhar, mas ela não se perde. É por isso que a Bíblia diz que
nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras. É por isso que a Bíblia manda a gente ter cuidado. Já fica aqui, pastor. Cuidado. Agora olha para cá. No dia certo, existe uma palavra que foi lançada como flecha, que está presa na eternidade. Mas quando Maria está preparada para esse momento, essa palavra é destravada. Porque deixa eu te contar um segredo. Existem pessoas que estão aqui hoje, que você está aqui por causa de uma palavra profética que foi lançada lá atrás. Existem pessoas que sobreviveram à morte e está vivo porque existe uma palavra e um decreto de Deus que está sobre a sua vida, que nada vai te atingir, nada vai poder estragar aquilo que Deus projetou para a sua história, para a sua família, para a sua casa. De repente apareceu um anjo dentro do quarto de Maria. E quando o anjo apareceu, presta atenção aqui, o anjo já chega para ela, já informando toda a situação para ela. E quando o anjo chega, dando as informações, entre todas as informações, ele só olha para ela e diz assim: tem uma coisa, você vai gerar, e tem uma coisa, a sombra do Onipotente, ou seja, a sombra do Onipotente, ela vai vir sobre você, você vai gerar, e o que você gerar aí, vai ser grande, vai ser poderoso, vai ser extraordinário, porque você foi preparada para esse dia aqui. Sabe o que Deus está dizendo para você que hoje? Se prepara, porque a partir desse domingo, se prepare para gerar os projetos de Deus a partir de hoje. E Deus está te dizendo nessa noite aqui: se prepare, porque o propósito que estava até agora oculto na sua vida, estava sendo gerado, ele vai começar a dar forma a partir de hoje nesse lugar aqui. Quem recebe essa palavra, fica de pé. Quem recebe essa palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, e já encerro por próximo culto. Nada pode, nem o tempo, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nada, digo outra vez, nada pode suplantar da sua vida aquilo que Deus já pôs para gerar. Nesse processo aqui, não existe a possibilidade de um aborto. Sabe por quê? Porque não foi você que projetou, veio de Deus, e o que vem de Deus sobrevive e permanece para sempre, até que o nome dele seja glorificado. Se você recebe essa palavra, levante a sua mão e aplauda o Senhor o mais forte que você puder.